Boa tarde. Boa tarde. Então essa é a nossa primeira aula no Clube de Xadrez, hein? Primeira aula de 2025. Por que eu digo isso? Porque antes, mais ou menos no primeiro ano que a gente fundou a biblioteca, a gente também tinha um clube de xadrez aqui. Não tinha o nome ainda, clube de xadrez, essas coisas assim, né? Mas a gente funcionava como clube. A gente tinha aulas e tinha um pessoal também que se reunia só para jogar. Não tem faixa etária de idade, né? A minha filha, ela aprendeu xadrez com 5 anos, a mais nova. A mais velha aprendeu com 6. Só que lembrem, xadrez é praticar, né? Então ela não praticava mais xadrez como antigamente. Joga ainda, joga bem, mas por não praticar, a maioria de vocês que ainda pratica, né? Alguns já jogaram geal, então tem mais possibilidade agora. As vantagens do clube de xadrez? Antes de falar sobre isso, a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência, né, professora, com xadrez. Eu aprendi xadrez com 12 anos. Já falei com alguns de vocês, né? Na época eu estudava no antigo Sagrada Família. Meu professor é o mestre Ismark, ele foi um dos fundadores, né, da associação de xadrez aqui do... Associação não, como é que chama? Que o Jaime agora é... Federação, isso. Ele foi um dos fundadores da Federação de Xadrez, ou pelo menos ele continuou e deu uma organizada na federação. Aí depois ele passou a faixa para o Jaime, né, pela questão do trabalho dele. Eu acho que ele é promotor, alguma coisa assim do tipo. Aí ele não tinha mais tempo. E foi com 12 anos e foi, por incrível que pareça, foi um castigo que eu sofri. Porque eu me matriculei no basquete. Eu gostava muito de basquete já na época, né? Tanto que aqui no quintal da casa da gente é uma quadrinha de basquete pequenininha, né? De uma certa forma. Uma bola menor para as crianças brincarem, eu e minhas filhas. Aí a minha mãe foi lá ver nessa questão do basquete, e o interessante, a escola, entre aspas, disse que não tinha mais vaga para educação física, para querer faturar também, né? A minha mãe disse, mas basquete ele também não vai fazer, vou colocar ele no xadrez. Foi um santo remédio, digamos assim, né? Foi um castigo que se tornou depois um hobby. Até hoje eu gosto de jogar xadrez. Participei de um campeonato, mas um campeonato na escola particular, que foi na época de uma escola que eu estudei depois, essa do Sagrada, que foi São Lucas, que é lá no Estela Maris, lá também em Maceió, né? Eu participei do campeonato, na época eu fiquei em segundo lugar, não tinha tantas pessoas assim, mas hoje em dia, acho que já tinha, na época, o geal, mas não era tão falado como hoje é falado em relação ao xadrez, né? Bem, em relação ao xadrez, a gente sabe que, historicamente falando, ele começa no século VI, né, isso na Índia, com o nome de Chaturanga. E depois, mais ou menos no século VII, ele começou a se expandir para outros países, né, principalmente com a questão dos muçulmanos. E daí, a partir do século XV, mais ou menos, até o século XIX, a gente tem o formato que nós temos agora do xadrez, que foi mudando, foi adaptando-se com o tempo, né? Alguns colocam que esse novo modelo do xadrez tem um pouco relacionado com a questão da Idade Média, principalmente. Por isso que você vê o bispo, né, do lado do rei e da rainha, que geralmente o bispo é o conselheiro do rei e da rainha, por isso esse formato aqui. E uma das vantagens do xadrez, como a gente sabe, é que o xadrez aumenta o QI até. A gente tinha falado nas aulas, né, lá em relação, no caso, de filosofia, se a gente podia aumentar a inteligência, e de fato a inteligência pode ser aumentada, e uma das contribuições do xadrez é essa, melhorar o nosso QI. Memória também, né? Inclusive o xadrez ele ajuda, por exemplo, para que a gente tenha uma prevenção para não ter Alzheimer. Alzheimer é uma das doenças do século, podemos dizer assim, né? Quantas pessoas hoje em dia têm Alzheimer? E o xadrez ele ajuda a isso, para que não tenha. Quem já tem Alzheimer pode ser que depois ajude também, mas o xadrez ele contribui para que isso não ocorra, né? Entre outros fatores, a concentração, melhora muito a concentração, né? O pensamento lógico, para você, por exemplo, poder solucionar problemas, entre outras questões. Eu falei um pouco da história, da minha história também de vida. A professora Silmara agora vai falar um pouco da história da vida dela e também falar mais um pouco para vocês sobre o xadrez. Bom, boa tarde. Eu acredito que quase todo mundo aqui já me conhece, mas quem não me conhece, sou Silmara, sou professora de matemática.
Eu comecei a gostar de xadrez no 8º ano. Eu acho que eu tinha 13, de 12 para 13 anos. E, por incrível que pareça, eu não gostava de matemática. Eu era a pior aluna no 7º ano. Pior não. Assim, tinha muita dificuldade e passava ali na média, né? Mas no 8º ano, o professor o Getúlio, ele me apresentou o xadrez também. Aí com isso, como professor de matemática também, que o professor também ajuda, né? A gostar da disciplina. Com isso, eu tive um interesse maior, fiz a junção das duas coisas, porque como o professor falou, o xadrez, ele ajuda muito na concentração, na memória, questão de planejamento também, porque quem já joga xadrez sabe que a gente tem que prever uns 2 ou 3 movimentos à frente que eu vou fazer, ou que o meu adversário também vai fazer. Então isso ajuda muito na questão de raciocínio. Então eu comecei a gostar de xadrez e de certa forma também comecei a gostar de matemática. Porém, eu não comecei a competir lá no 8º ano. Eu no 9º ano só praticava no celular mesmo, não. Agora quando chegou no 3º ano do ensino médio que eu tive a oportunidade de competir para fora, que foi onde eu participei do GEAL, que alguns já que já participaram, GEAL, Jogos Estudantis de Alagoas, todo ano tem, e no 3º ano eu tive essa oportunidade de participar. Fiquei triste porque seria o meu último ano, né? O 3º ano, mas já seria o meu último ano, e feliz também por ainda poder participar, porque no GEAL a gente só pode participar até 17 anos. Então no 3º ano, tinha 17, consegui participar. E a minha preparação, eu não tive nenhuma praticamente. Alguns que já me conhecem sabem que eu já contei essa história, eu não tive preparação nenhuma para poder participar do GEAL. A única preparação que eu tive foi o meu celular, baixei o aplicativo, fiquei jogando, treinando. Porque como o professor bem falou, a gente sabe jogar xadrez, beleza. Mas se a gente não pratica, não tem como a gente melhorar. Então, vocês podem muito bem jogar melhor do que eu. Por quê? Eu não pratico desde o ano passado, desde novembro do ano passado. Mas quem vem praticando desde novembro, já vem praticando e ainda continua praticando, com certeza eu sei que vai ser melhor do que eu. Porque o xadrez é prática, mas também é estudo. Quem participou do GEAL também ano passado, comigo, sabe que tem alguns cheques, né, que são decorados, né? A gente tem que estudar isso para não cometer o erro de cair em armadilhas. Sim, participei do GEAL do 3º ano, não tive nenhuma preparação, como eu falei, só que mesmo assim eu consegui ficar em 3º lugar lá no campeonato. Eram 3 premiações, né? Primeiro, segundo e 3º. Não consegui ainda ficar em 2º, porque infelizmente eu empatei uma partida. Se eu não tivesse empatado uma partida e tivesse ganhado, eu teria ficado em 2º lugar e ainda disputado a nacional. Porque no GEAL tem a estadual, tem a nacional e tem a internacional também. Então, o GEAL, na parte estadual, se você fica ou em primeiro ou é vice-campeão, que fica em 2º lugar, você tem a oportunidade de viajar para fora, viajar para outro estado para competir nacionalmente. Mas, infelizmente, nesse ano eu só fiquei em 3º. Só que fiquei muito feliz também, por quê? Não tive nenhuma preparação como tipo, um clube de xadrez ou um treinamento na escola. A única preparação que eu tive fui eu mesmo e meu interesse em querer praticar e em querer aprender. E mesmo assim, eu consegui ficar lá em 3º lugar. Eu espero que nesse clube de xadrez que a gente deu o pontapé hoje, iniciamos aí, eu acho que com quase 20 pessoas. Acredito que futuramente vai ter mais gente participando e que a gente possa, quem sabe, um dia promover até um torneio. A gente sabe que tem torneios de xadrez, vamos supor, em Palmeira, em Arapiraca. Quem sabe futuramente a gente possa sediar também um torneio aqui em Maripondo com o nosso clube. Professor.